Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, apresentaram um voto conjunto para permitir o pagamento de verbas indenizatórias adquiridas antes da decisão da Corte que limitou os chamados penduricalhos no Judiciário. Quem está acompanhando esse caso lá em Brasília é a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, agora há pouco o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, acompanhou o voto dos relatores, deixando o placar, então, 5-0 para essa liberação dos pagamentos, né? Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes apresentaram um voto conjunto para liberar o pagamento das verbas indenizatórias, conhecidas aí também como penduricalhos, né, acumulados antes da restrição que foi imposta pela Corte lá em fevereiro. Pelo entendimento, então, dos ministros, Márcio, poderão ser pagos valores referentes a férias, licenças premium, plantões judiciais, tudo que foi acumulado, então, antes do julgamento de fevereiro, que estabeleceu esse limite. Agora, esses pagamentos vão ter que continuar acontecendo dentro da nova regra que foi imposta pelo Supremo, né, limitando ali o pagamento das verbas indenizatórias em até 35% do teto do funcionalismo público. Então, não pode extrapolar. No entanto, para garantir, inclusive, a transparência de todo esse processo, o voto diz ainda e determina que um Corregedor Nacional de Justiça apresente em 30 dias uma lista das verbas e das gratificações que já foram pagas antes da nova determinação do Supremo, para que eles tenham ali exatamente um esclarecimento de tudo que foi gasto, né? O STF analisa mais de 20 recursos questionando esse limite que foi imposto pelo próprio Supremo. Esse julgamento está acontecendo dentro do plenário virtual da Corte, vai até terça-feira. 5 ministros, então, já votaram, falta 1 para formar a maioria, portanto, a gente segue acompanhando. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito. Esse voto dos ministros chega depois de uma grande pressão feita por associações de juízes e procuradores. É o que nos conta o analista Matheus Teixeira. O Supremo Tribunal Federal deve liberar parte do pagamento dos penduricalhos que o próprio Supremo Tribunal Federal havia vetado. Desde o começo desse ano, a Corte iniciou uma cruzada contra o pagamento das verbas indenizatórias que engordam os salários de juízes e promotores e limitou o pagamento dessas verbas justamente porque elas extrapolavam o teto constitucional, que é o limite do salário que um servidor público pode ganhar e que está estabelecido na Constituição. Mas, em novo julgamento, nesta quinta-feira, no plenário virtual, o Supremo já tem ao menos 5 votos para liberar parte dos penduricalhos que ele mesmo havia rejeitado e havia tornado ilegal. Por exemplo, o pagamento de férias não gozadas podem voltar a ser pagas, plantões judiciais e licença-prêmio. São 3 exemplos de penduricalhos que tinham sido derrubados e que agora o Supremo recua e determina que podem ser pagos para promotores e juízes Brasil afora. O que acontece? As entidades de juízes e do Ministério Público fizeram muita pressão no Supremo Tribunal Federal para a retomada desses pagamentos e o Supremo flexibilizou a própria decisão que havia sido muito mais restrita em relação ao pagamento. O que acontece? A verba indenizatória não é a verba remuneratória, que é o salário de R$ 46,3 mil, que é o limite estabelecido. E essas verbas indenizatórias existem para pagamentos, por exemplo, quando há uma comarca muito longe em que o juiz não passou naquele local, mas ele foi obrigado a se deslocar, alguns pagamentos específicos que são justificáveis, mas os tribunais acabaram criando uma série de penduricalhos irregulares na visão do Supremo. E o STF agora deve flexibilizar a própria decisão depois dessa pressão de bastidores.